Tarde, manhã e um novo dia para você, sempre um novo dia. Eu sou o pastor Nando e nós estamos no canal Por Toda a Minha Vida. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra intitulada Quando as coisas viram fim em si mesmo. O que seria isso? É quando a vida ela fica em volta de uma mesma coisa que ela foi criada por um determinado fim e ela não alcança aquele fim. Ela fica rodando em torno de si mesma. E é muito importante sabermos o que significa isso. Eu vou te dar 3 exemplos de quando as coisas viram fim em si mesmo. O primeiro exemplo é de um anjo, que nós denominamos ele de Lúcifer. Deus criou esse anjo glorioso, poderoso, o mais belo entre todos. A Bíblia chama ele de o sinete da perfeição. Lindo, criado com pedras preciosas. E esse anjo, ele se vê tão lindo, tão maravilhoso, que ele é tomado de um narcisismo e se projeta para além daquilo que ele foi criado. E ele conspira contra Deus. E Deus o expulsa dos céus. E o anjo, que foi criado, sinete da perfeição, lindo, maravilhoso, virou bicho, virou diabo. Porque ele foi criado por um determinado fim, para o louvor, para a glória de Deus, e ele se exacerbou e se vê além daquilo que ele era, se projetou além do que ele poderia. E esse anjo virou um bicho, virou o diabo, virou o tentador da alma do homem, instrumento que leva o homem ao pecado. E por que isso aconteceu? Porque ele virou um fim em si mesmo. Ele se projetou para além daquilo que ele era. Outro exemplo que nós temos quando as coisas viram fim em si mesmo é a Arca da Aliança. Deus manda criar uma arca, manda cobrir essa arca de ouro. Tem uma história muito bonita em torno da arca. E a arca era o símbolo da presença de Deus. A arca, ela representava a presença de Deus no meio do povo dele. E era um motivo de alegria, um motivo de satisfação daquele povo saber que tinha um objeto que representava Deus e a sua glória de certa forma. E esse objeto, a Arca da Aliança, as pessoas acabaram se acostumando com ele. Não, a arca está ali. Não, qualquer coisa a gente vai ali e adora. A arca está sempre disponível. A arca, se a gente precisa, ela está lá. E eles foram se acostumando com a arca. Chegou um determinado ponto que eles não viram mais a arca, eles viram a caixa. E a caixa virou instrumento, virou um amuleto da sorte. Quando eles iam para a batalha, eles levavam não mais a Arca da Aliança, eles levavam o amuleto da sorte. Por quê? De tanto se acostumar com a arca virou um fim em si mesmo para eles. A arca, que era objeto da glória de Deus, que mantinha ali a palavra de Deus, mas pelo costume da arca, eles se habituaram tanto com isso, que a arca virou a caixa, virou um amuleto. A arca virou um fim em si mesmo. E Deus teve que perdê-la, para o povo inteiro não se perder de vez. Porque fizeram da caixa um objeto de uma suposta adoração, que na verdade não era adoração, era costume. E às vezes nós achamos que adoramos, mas nós nos acostumamos e não praticamos aquela adoração que Jesus fala que nós devemos adorar em espírito e em verdade. E a arca foi perdida, porque ela virou um fim em si mesmo. Terceiro exemplo de quando coisas viram fim em si mesmo é a sinagoga. Sinagoga dos judeus, que foi criada com o propósito de ser
um local de oração, de ser um local de devoção, de estudo da palavra, de comunhão entre os irmãos. Mas, de novo, as pessoas se acostumaram com a sinagoga. Está ali, está disponível. É só ir lá, fazer as orações, ler as escrituras. Aí um dia após o outro, acabaram se acostumando com a sinagoga. E abrindo um parênteses aqui, Jesus nos mostra que a vida dele, o fim de todas as coisas, será como nos dias de Noé. Como era nos dias de Noé? Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas se acostumaram. Virou banalidade, virou normalidade. E isso teve um fim trágico. Justamente foi isso que aconteceu com a sinagoga. A sinagoga, que era um instrumento de estudo da palavra, de oração, de meditação, ela começa a ser instrumento de perseguição. Ela se acha, se projeta para além dela. E o que acontece? Ela começa a perseguir as pessoas. Começa a se encher de um orgulho, dizendo: quem não é igual a nós é contra nós. Quem não for igual a nós está errado. Porque nós somos a referência da referência. Porque nós somos a sinagoga de Deus. No livro do Apocalipse traz um fascínio radical. Deus chama a sinagoga de Satanás. Algo que era para glória de Deus, algo que era para manifestar a glória de Deus, lugar de adoração, de oração, acabou virando um instrumento de Satanás, de perseguição. E Deus traz sobre ela esse fascínio radical. É sinagoga de Satanás. Aí fica uma pergunta: como pode algo que é o instrumento de Deus, casa de oração, virar casa de Satanás, virar casa do diabo? Mas os instrumentos de adoração estavam lá. O incenso, os livros, a meditação, a oração, estava tudo lá. Mas mesmo estando tudo lá, virou instrumento de Satanás, de perseguição. E Deus olha para essas coisas e eu creio que nós temos uma pergunta a responder. Essas coisas, o anjo que virou bicho, a arca que virou caixa, a sinagoga de Deus que virou sinagoga de Satanás, será que nós e a igreja está para além dessa projeção? Eu acredito hoje que nós estamos entrando num conformismo radical. E a vida nossa, pessoal e religiosa, virou um fim em si mesmo, em muitas ocasiões. Hoje eu acredito, se o Espírito Santo sair na sexta-feira desse mundo, no domingo, no culto à noite, nem vamos sentir falta dele. Porque nós estamos acostumados com o nosso rito, com a nossa maneira de cultuar, com a nossa maneira de orar. E a vida fica se circunscrevendo a isso. Vira uma normalidade. A igreja vira clube. A minha vida vira o que Jesus falou: eu como, bebo, durmo, vou à igreja, assisto culto, louvores, e a vida começa a ficar numa normalidade de todas as coisas. E Deus não quer isso para nós. O que Deus quer para nós é novidade de vida. Uma vida de intimidade, de responsabilidade, de não se conformar com o conformismo. Às vezes nós nos conformamos com o conformismo, achando que aquilo ali está bom. E no Novo Testamento tem uma palavra forte de Deus, que diz: vós me trazei o coxo e o dilacerado. Aquilo que não tem importância, aquilo que é de qualquer jeito, aquilo que é de qualquer maneira, aquilo que está de conformidade muitas vezes com as coisas do sistema desse mundo. Cuidado, se aperceba das coisas não virarem um fim em si mesmo, na sua vida pessoal e na sua vida religiosa e na sua vida com Deus. Olha o que aconteceu com o anjo: virou bicho, a arca virou caixa e a sinagoga virou sinagoga de Satanás. Tenhamos cuidado para que esse conformismo não nos atinja, para que a nossa vida não vire um fim em si mesmo.
Essa é a palavra que eu queria deixar para você. Eu sou o pastor Nando, você está no canal Por Toda a Minha Vida. Se inscreva no nosso canal, curta, deixa um comentário. Essa palavra é para te abençoar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Fique na paz dele.